E aí, galera? Beleza? Seguinte, Bitcoin, temos notícias positivas para ele hoje, hein? Vamos falar de novo sobre força relativa, o comportamento do preço, né? E hoje vamos falar de viés, beleza? Seguinte, ó. Lembra que a gente comentou que o preço perdeu a força relativa aqui e ele desceu para tentar se construir para baixo? Por que ele não se construiu para baixo? Uma coisa é o preço ir, e uma coisa é o preço se construir com a 9. Ele não perdeu a 34. Tá vendo o preço? Como que ele não perdeu? A 9 não conseguiu cruzar a 34. O que é a 34? É o segundo leque de venda. Aqui na perdida, quando a gente perdeu a força relativa, ele começou a descer. Nós ganhamos o primeiro leque de venda aqui, ó, tá vendo? Só que o segundo leque de venda não confirmou. Por isso que o preço vai sair a 9 e depois volta na 9. E nessa volta na 9, porque não houve a construção do segundo leque de venda, ele ganhou de vez a 9. Aqui, nesse dia. Nesse dia não, nessa semana, né? Esse é o semanal. Então, nessa semana, ele ganhou a força relativa para cima. Ele não ganhou só a força relativa. Ele ganhou mais duas coisas aqui. Ele ganhou a força relativa para cima, o preço. Ele ganhou a 9 do mensal, que é uma média muito grande. E ele ganhou um leque de compra. Legal, né? Era para ele ter descido forte aqui na perda da 9 do mensal para baixo? Era. Só que a gente tinha a 34, que é o segundo leque de compra e de venda. Entenderam? Então aqui foi muito bonito, né? Ele ganhou, ele não perdeu a 34, ele ganhou a 9 do mensal e ganhou um leque de compra. Por isso que ele foi forte para cima, né? Então, ganhamos um leque de venda aqui e ganhamos um leque de compra aqui. E aonde que a gente perdeu o leque a 13 de novo? A gente perdeu o leque de a 13 aqui, tá vendo? Formou o primeiro leque de venda aqui e a gente desceu a ladeira. Descemos ladeira por quê? Porque a gente perdeu a 13, a gente perdeu de novo a 9 do mensal e a gente perdeu a 34. Da mesma forma que a gente ganhou motivo de compra aqui, aqui a gente ganhou 3 motivos de venda. Legal, né? Ah, Kodama, mas e aqui que a gente perdeu a força relativa? A gente perdeu a força relativa. Não era para descer o preço? Lógico. O preço ele pode ir para onde ele quiser. Só que uma coisa é o preço ir. E outra coisa bem diferente é o preço se construir com a 9. Houve construção de 9, 13, que é o primeiro leque de venda? Não. Inclusive, ele serviu como um suporte. Não houve o cruzamento de 9 e 13. Entenderam? Então, vamos agora analisar o que está acontecendo aqui. Agora vocês sabem que a gente teve 3 motivos de forte venda no semanal e ele desceu a ladeira. Fizemos um novo fundo. Olha o que ele está fazendo. Ele está se construindo para cima. Tá vendo? Ele está tentando se construir para cima, mesmo dentro dessa consolidação. Ele fez topos ascendentes. Não é? O que a gente ganhou hoje?
da semana passada para hoje. A gente ganhou na semana passada, né, a força relativa do preço. Tá vendo? Na 9 do semanal, o preço conseguiu fechar acima da 9 do semanal. Pela primeira vez nessa descida, pela primeira vez, o preço fechou acima da 9 do semanal. E ele já abriu um outro acima da 9 do semanal. A força relativa do preço mudou. Não era para baixo? Ela mudou para cima. Ponto positivo. Uma outra curiosidade também é aqui o nosso indicador. Olha quem que a 9 e a 13 ganharam no eixo zero. Aqui. Tá vendo? Ela fez o retorno e aqui a 9 e a 13 ganharam o eixo zero. Olha a compra aqui que deu no Bitcoin. A confirmação de compra. Entendeu? Ó a confirmação. Aqui tá bem parecido com aqui. Olha a curva que ela tá fazendo. A 9 já tá subindo. Se a 9 e a 13 conseguirem cruzar o eixo zero, esse Bitcoin vai mais para cima. Ele vai se construir para cima. Tá vendo? Se a 9 e a 13 essa semana cruzarem o eixo zero, ele vai dar continuidade ao movimento. Entenderam? Vamos ver o diário. Diário. Deixa eu só tirar aqui a 34. Vou tirar a 13. Né? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui essa. Lembra que eu comentei com vocês sobre... Vamos tirar 144 por enquanto também. Lembra que eu comentei com vocês? Olha que bonito, gente. Lembra que eu comentei que a gente perdeu primeiramente a 9 do semanal? Vai lá na 9 do mensal, veio, sentou, tentou se construir para cima e não conseguiu ganhar a 9 do semanal. Foi sem a 9 e voltou. Nessa volta, né? Peraí. A gente perdeu a 9 do semanal, né? Vai lá na 9 do mensal, veio. A 9 do mensal ele serve como um grande suporte. Enquanto a 9 do diário não cruzá-la, ela não desce. Então o preço perdeu a força relativa e desceu a ladeira. Só que a 9 não conseguiu ganhar a 9 do mensal. Sem a 9 não vai. Se for sem a 9, volta lá na 9. Voltou na 9. E ele tentou se construir para cima. Só que a 9 do diário não ganhou a 9 do semanal. Ele foi sem a 9 e ele voltou, porque não houve a construção. Não conseguiu formar o leque para cima na 9 do semanal. E aqui a gente perdeu de vez a 9 do semanal e a 9 do diário. E descemos ladeira. Não só descemos ladeira, a gente perdeu a 9 no mensal, né? Esse foi o problema. A gente perdeu a maior 9 que tem, que é do mensal. Reparem que aqui não aconteceu nada, porque a 9 estava longe. Aqui, olha o que aconteceu. Saímos aqui dos 107 mil, viemos para 80 mil. Não é? E o que está acontecendo dentro da estrutura do diário? Reparem, a 9 do semanal. Ela estava aqui em cima. Olha o que ela está fazendo, ela está descendo. Aqui ela cruzou a 9 do mensal. A força relativa ficou mais forte para baixo.
Porque o A9 do mensal, ela está descendo. Então ela ajuda o preço a descer. Tá vendo? Ela está descendo. O que a gente comentou aqui? A gente comentou que a gente fez um novo fundo e a gente está tentando se construir para cima, né? E que se a 9 do diário conseguir ganhar a 9 do semanal, vai ser o primeiro cruzamento, a primeira construção e o primeiro leque para cima desde quando a gente perdeu aqui, ó. A gente perdeu a 9 do semanal no 112 mil. Então, aqui, aqui a gente perdeu. Olha o que aconteceu, veio para baixo. Se a gente ganhar a 9 do semanal, a construção será para onde, gente? Para cima. Qual que é o ponto positivo aqui? A 9 do diário, o preço está acima da 9 do diário. Ou seja, a gente já ganhou a força relativa para cima. Falta a construção. Beleza? Porque se a 9 do diário conseguir se construir na 9 do semanal, ele vai tentar buscar quem, gente, que está descendo? A 9 do mensal. Beleza? Agora eu quero mostrar para vocês uma regra de ouro. Uma regra de ouro. É a 9 do... Aqui é o 15 minutos. 15 minutos. Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês aqui. Ó, vamos lá. Esse é o 15 minutos. Né? Deixa eu aumentar aqui também. Pronto. Seguinte, gente. Esse é o 15 minutos. Olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu aqui. No dia 31 para o dia 1º de janeiro. A gente abriu em gap de alta aqui. Tá vendo? Nesse dia, olha o que a gente ganhou. Tá vendo essa linha verde-limão? A gente ganhou o viés do dia. Nesse dia. Nesse gap. A gente não ganhou só a 9 do diário com a 9 do 15, né? Nesse gap de alta, a gente ganhou o viés do dia. O que é viés do dia? O viés é o seguinte. O viés pode ser para baixo ou pode ser para cima. Aqui, a gente ganhou o viés para cima do preço. Tudo bem que a gente ganhou a 9 do diário, né? A gente ganhou a força relativa para cima. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso só. O que significa quando a gente ganha o eixo zero? Olha lá. Significa isso, gente. O preço, enquanto não perder a 144, com quem, gente? A gente não ganhou com a 9, a gente tem que perder com a 9. Enquanto o preço não perder a 144, tá vendo aqui, ó? A gente ganhou aqui. Dá uma olhada, ó. Em nenhum momento a 144 perdeu o eixo zero, tá vendo? Ó, em nenhum momento ela perdeu o eixo zero. Ó, em nenhum momento ela perdeu o eixo zero, tá vendo? Então, quando a gente ganha o viés do dia, quando a gente ganha o viés, é só no 15 minutos essa regra, gente. Né? Esse padrão de viés é só no 15. Então, enquanto o preço não perder o viés do dia, o preço é para cima, gente. Aqui, desde o começo do ano, né? De 31 ao dia 1º. Ó. Tá vendo? Ó. Opa, Kodama, desceu, né? Desceu, meu. Mas ó a 9 onde estava. Tá vendo? O preço vai sem a 9, deixa 140, volta lá na 9. Voltou.
Ó, tá vendo? Além de ganhar a 9 do diário, que a força relativa aqui tá falando que é para cima, olha o que a gente ganhou aqui. A gente ganhou a 9 do semanal. Então a gente ganhou duas 9s para cima. Tá vendo? Ele tentou perder? Tentou. Mas não perdeu. Então são duas 9s apontadas para cima. A força relativa é para cima e a força relativa é para cima. Se a 9 perder a 9 do semanal, ele vai tentar buscar a 9 do diário. Só que a gente tem o viés do dia também. Tá vendo? Enquanto não perde, e o viés do dia vai subindo. Ó que lindo, cara. Tá vendo? Lindo, né? Então, gente, é isso. Ganhamos força relativa. Ganhamos. Peraí. Ganhamos força relativa para cima. Então, isso aqui é um bom suporte. A 9 do diário, se cruzar a 9 do semanal, ela vai tentar se construir para cima, né? Ela continua subindo, tá vendo? Se ela cruzar, vai ser muito bonito. Temos um viés do dia como segurança com grande suporte. Enquanto a 9 do 15 minutos não cruzar a 144, esse Bitcoin vai continuar subindo. Entenderam? Vamos ver, dar uma olhada nas médias menores. E 34. Ó. Tem que ficar de olho também nas construções, né? Tá vendo? No 15 minutos aqui, o que aconteceu? É normal. Esse retorno para baixo e essa reconstrução para cima é super normal. Principalmente quando o preço vai muito forte para cima, tá vendo? Ó? Aqui ele foi muito forte para cima. Sem a 9 não vai. E se for sem a 9? Volta lá na 9. Voltou. Tá vendo? Então o preço volta para se reconstruir. Ele volta para se reconstruir. Ele volta para tentar se reconstruir. Não é? Então, vamos ficar de olho, de hoje para amanhã, o que vai acontecer. Vamos ver se ele volta um pouco aqui para dar nova entrada, entendeu? Pode ser também, né? Mas os pontos positivos do Bitcoin esse ano é que a gente finalmente, pela primeira vez, a gente ganhou, o preço ganhou a 9 do diário e a 9 do semanal. Beleza? E o viés, por enquanto, é para cima. Beleza? Valeu, galerinha.